Então vamos, queridos amigos, silenciarmos nossos pensamentos, tranquilizarmos os nossos corações, dando espaço ao amor, à luz que nos vem do mais alto. Que esta luz e que este amor infinito de nosso Mestre Jesus possam nos envolver, nos tranquilizar, nos trazer paz ao coração e à alma. Te agradecemos, Mestre querido, divino amigo, pela oportunidade abençoada de nos reunirmos para o estudo do Teu Evangelho. Tuas palavras, Teu exemplo, Tua vida nos abrem os olhos, nos mostrando que somos filhos de Deus, que somos seres imortais, criados pelo nosso Pai, de amor e bondade, para a eternidade. Te agradecemos, Senhor, porque em estudando o Teu Evangelho, vamos aos poucos tomando consciência de quem somos. Vamos aos poucos fazendo luz em nós mesmos, melhorando as nossas percepções diante do mundo, diante das dificuldades, porque passamos a compreender que cada obstáculo, que cada dor, são instrumentos de crescimento para nós. Ensina-nos, Senhor, a aproveitar cada dia da nossa vida, a aproveitar cada momento, cada encontro que temos para o estudo. Que possamos, Senhor, aprender com os nossos benfeitores espirituais que nos visitam, que eles possam nos envolver nesta noite, trazendo luz para os nossos lares, nos ajudando a compreender os estudos, as lições que refletiremos juntos. Que cada um de nós, Mestre, possa sentir perto de si as presenças de luz que o Senhor nos envia. Nos guarde, Senhor, no Teu amor e na Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Bom. Nosso tema de hoje, peregrinação. Ana Célia poderia fazer a primeira leitura, Ana, por favor? Posso sim. Vocês podem me ouvir? Estão me ouvindo? Vocês não me ouvem? Estamos ouvindo, Ana. Está um pouco baixo, mas dá para ouvir. A fé e a caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião têm. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com o constante sacrifício de todo interesse egoístico,
Somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure, não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Muito obrigada, Ana. Vânia, você pode ler, por favor? Posso sim. Peregrinação para o reencontro. Realmente, ao alvorecer do novo dia, que é a reencarnação, começamos a jornada à maneira de pássaros felizes. A alegria e a confiança representam o nosso clima comum. E dentro da sublime inspiração da fraternidade, guardamos a ideia de que nossos sentimentos prosseguem no espírito de quantos nos partilham os propósitos renovadores. O júbilo canta em todas as manifestações emocionais e celebramos verbalmente o pacto luminoso do apoio recíproco na romagem da redenção. Entretanto, quando o sol do meio-dia pede o suor do trabalho, a caravana diminui, e quando as nuvens prometem borrasca, são raros aqueles que não se confiam à fuga precipitada, em busca dos abrigos fantasiosos da ilusão. Chegados a semelhantes obstáculos na marcha, é necessário centralizar o coração naquele que nos ama desde o princípio, para que não venhamos a sucumbir, porque a indiferença costuma desfigurar o entusiasmo. O desalento se espalha entre fluidos enregelantes, o abandono e o receio aparecem fustigando-nos o ideal de servir. A incompreensão cerra as portas de almas cuja dedicação era nosso tesouro. E a maldade, por tóxico sutil, alcança caracteres e consciências respeitáveis, atrasando o nosso relógio de ascensão. Só o Cristo vivo, no imo do ser, pode fortalecer-nos em ocasiões dessa espécie, de vez que é imprescindível perseverar até o fim. A peregrinação para o reencontro do amigo divino não pode ser diferente. Muitos chamados pela graça, poucos os que se elegem pelo esforço. Muitos que prometem obras mil e raros que cogitam da purificação de si mesmos para que o apostolado do Senhor não seja esquecido. O preço da luz, porém, é a morte da treva, e para que a sombra desapareça, devemos combater ainda com todas as forças do espírito.
Vale, todavia, o sacrifício, porque só aquele que amealha energias no centro do coração para superar as próprias fraquezas consegue a coroa luminosa dos cimos. Dolorosa é a subida, inquietante é a aflição, ignominiosa é a morte para os nossos antigos enganos na terra. Mas a ressurreição permanece cheia de glória e de poder. Ainda que os nossos companheiros mais amados não possam sentar-se conosco à mesa das aflições, para o repasto da renúncia e da humildade, em aprendizado de cada dia com o Mestre dos Mestres, prossigamos, porque o amor nos espera com Jesus, de braços abertos, no Calvário da nossa suprema libertação. Nina Arueira, do livro Tempo e Amor, Chico Xavier, autores diversos. Obrigado, Vânia. Obrigado, Ana Célia. Obrigado, Giovana. Nós já, estando aqui, né, nós já compreendemos um pouco, já estamos, podemos dizer, em busca dessa criatura melhor que nós podemos ser, dessa criatura mais voltada para Deus, para o bem, para o alto. Mas, como diz a mensagem, né, da benfeitora espiritual, que escreve através do Chico, muitas vezes nós, mesmo querendo fazer o bem, sermos melhores, avançarmos espiritualmente, nós sentimos que vivemos num mundo que é difícil. E aí, na primeira mensagem, ele nos diz que este mundo é um mundo, pode-se dizer assim, pensado para nos colocar o desafio do aperfeiçoamento. Então, as diferenças de caracteres, nós vivemos com pessoas diferentes o tempo todo, nem todo mundo pensa com a mesma lógica, nós às vezes vemos as coisas e nos perguntamos, poxa, a vida poderia ser tão simples se as pessoas entendessem isso, mas não é tão simples assim que elas entendam aquilo que nós estamos muitas vezes vendo. Vemos irmãos nossos sofrendo, às vezes familiares próximos, que se cedessem um pouco ao aspecto espiritual da vida, poderiam ter uma vida mais leve, mais serena, mas não adianta, a pessoa, cada um tem o seu tempo e o seu caminho. Então, é interessante que nós descobrimos que é necessário esse caminho do trabalho, da caridade, do aperfeiçoamento, mas ele diz no começo do texto que nós podemos ver, mesmo entre os não religiosos, expressões de bondade. E nós vemos isto, né? Pessoas que não têm crença nenhuma, que não têm, e que mesmo assim participam de campanhas, auxiliam, ajudam. Mas nós observamos também que desde que isso não custe nenhum incômodo para a vida dessa pessoa, desde que custe um incômodo, desde que ocupe um tempo que ela dedicou ao lazer, desde que ela tenha que dar mais do que dinheiro, a pessoa já começa a pensar, né, que talvez aquilo não convenha. Porque a diferença entre aqueles que fazem o bem por um princípio maior, né, que ele diz, aqueles que têm a fé, e aqueles que entendem que o bem é importante para que a sociedade funcione, se todos nós colaborarmos. Nós vemos muito isso aqui nos países do norte. Eles já entenderam, principalmente tendo um inverno rigoroso, que a colaboração e a organização são importantes. Mas isto não passa necessariamente pela implicação pessoal e nem por uma visão da vida que implique a renúncia ao egoísmo, ao orgulho, às vaidades pessoais. Então, ele está nos dizendo no primeiro texto que o chamado que nós recebemos, né, no nosso coração, o chamado que nós recebemos para esse crescimento espiritual, ele vai um pouco além da mera convenção social, da mera participação
em atividades sociais que nós participamos, desde que não nos custem nenhum tipo de sacrifício ou implicação ou incômodo, né? Quando nós vemos pessoas como a Dona Aparecida, lá de Uberaba, né, que acolheu na casa dela os primeiros doentes do fogo selvagem, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, que todos começaram, né, fizeram a mesma coisa, começaram acolhendo praticamente nos seus lares e nas suas comunidades religiosas aquelas pessoas necessitadas. Quando nós vemos as décadas de trabalho do Chico, né, e de tantas pessoas em centros espíritas, igrejas, templos protestantes, nós vemos que o cristianismo nos coloca um algo mais, né? E perseverar nisto também não é fácil, né? Que é o que a Nina Arueira vai nos falar na segunda mensagem. Mas a única maneira de perseverar é que nós tenhamos uma visão muito clara dos objetivos da nossa existência aqui. Se nós não entendermos o objetivo primordial da nossa existência aqui, nós vamos facilmente nos deixar levar por as mesmas ilusões de sempre, os mesmos equívocos, as mesmas infantilidades que já nos levaram embora no passado, né? Então, começar no bem é fácil, perseverar é muito difícil, porque exige renúncia, exige sacrifício, exige fazer concessões da nossa vida pessoal para algo que nós consideramos e sabemos que é maior do que nós. E não é fácil, né, para almas da nossa condição, que estamos ainda aprendendo a lutar contra tudo isso dentro de nós, né? Então, é um trabalho, e não vou entrar nos detalhes da segunda mensagem, mas acho que a benfeitora nos convida a uma reflexão sobre os passos, né, e o que é necessário para que a gente não só comece, mas continue, persevere, né? Então, tem toda uma história também atrás dessas mensagens, né? O Clóvis Tavares, por exemplo, foi um grande amigo do Chico, conviveu com ele muitos anos, né? A história da Nina Arueira, né, era uma mentora, enfim, tem toda uma história de gente que trabalhou muito, que se dedicou muito, e que nos colocam aí, né, uma reflexão que eu acho que vale a pena para o nosso final, né, de fim de semana e para o nosso início de uma nova semana. Então, nós abrimos para que possamos enriquecer as nossas reflexões dessa noite. Oi, Adriana. Oi, pessoal, boa noite. Não, é muito rápido, é simples aqui o que eu quero falar, mas é uma palavra que me chamou muita atenção aqui no primeiro texto, né, que ele fala aqui, ó, a palavra exclusivamente. Eu não sei se vocês perceberam eu vou ler aqui, ó. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Para mim, essa palavra exclusivamente quer dizer 100% para isso, não é para outra coisa. Entendeu? Então, assim, o mais importante na nossa vida, em cada encarnação que a gente tem, é o aperfeiçoamento moral. Até às vezes eu comento com o Alexandre e falo assim, o estudo que eu mais gosto é o de domingo, né? Porque eu acho que é o mais importante. É importante a gente estudar tudo, né? Estudar os estudos da quarta, da sexta, eu acho muito importantes, mas o do domingo é o que vai nos ajudar a fazer esse aperfeiçoamento moral. E ele está dizendo aqui exatamente isso, né? Isso é o mais importante. Então, a gente saber, né, e aí ele está falando aqui da importância de termos o corpo físico, né, os nossos órgãos, tudo, esse corpo, é tão difícil viver nesse corpo, né, então é justamente para que a gente consiga dominar os nossos vícios, né, as nossas más tendências, isso, obrigada, Alexandre. Mas isso é interessante, e aí vem aquela coisa que a gente fala, né?
Às vezes a gente se vê, fala, eu tenho um espírito, né? Não, eu sou um espírito que tem um corpo, né? Então, é isso, né? Então, se a gente pensa, eu sou um espírito, estou tendo esse corpo, estou tendo a oportunidade de me dominar, de trabalhar essas más tendências, a gente tem que aproveitar. A gente tem que aproveitar o máximo que a gente puder, porque na próxima encarnação a gente já não sabe mais como é que vai ser, né? Então, esse exclusivamente me chamou muito a atenção. Viu? Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Palavra aberta, então. Oi, Val. Eu acho que estão ouvindo, né? Boa noite. Eu acho que a Adriana tocou acho que no ponto principal, que é a questão do desenvolvimento moral. E eu queria voltar um pouquinho no que o César falou no começo, porque eu tenho um pouco de dificuldade com essa divisão da questão dos religiosos, dos não religiosos. Eu acho que tem muita gente que não tem uma confissão de fé e é capaz, sim, de grandes coisas e mesmo como a gente estava falando da questão do sacrifício, né? Se a gente pensar nos grandes personagens da história que fizeram, às vezes, grandes sacrifícios por um princípio ético, de fazer o bem porque é a coisa certa a fazer, sem necessariamente ter uma ligação religiosa, né, com uma fé, com uma igreja, digamos assim. E às vezes a gente vê muita gente que fazem muito tempo que frequentam uma igreja e que ligam a caridade com o ter um lugar no céu ou com ter uma recompensa. Então, de uma maneira ou de outra, eu acho que o importante é realmente isso que a Adriana falou, o desenvolvimento moral, com ou sem uma confissão, né? E eu acho que isso tá intrínseco em nós. A gente tem essa necessidade de se melhorar pelo bem, e eu acho que conhecer o Espiritismo nos dá essa chave, né? Porque a gente tem um caminho, a gente tem um modelo para seguir por esse caminho, a gente tem uma receita que Jesus nos dá que diz como se melhorar moralmente. E eu achei muito lindo essa analogia que ele faz no segundo texto, de dizer quando a gente é criança, quando a gente começa na vida, nós temos uma confiança, né? A gente tem uma inocência e uma confiança de que tem alguém cuidando da gente. E a gente vai perdendo isso com a vida, à medida que a gente tem que enfrentar situações difíceis, a gente vai esquecendo que tem uma pessoa que cuida de nós, que nós temos um pai que cuida de nós, a gente vai perdendo essa confiança. E essa confiança é a fé, né? E é ela que nos indica o caminho de por que se melhorar. Então, é como se a gente seguisse esse caminho sabendo do porquê. Mas eu não sei, é bem pessoal. Eu acredito que todo ser humano tem em si essa bússola que diz que o caminho do aperfeiçoamento moral é o caminho que a gente tem que seguir. E que quando a gente se desvia, a gente não se sente bem. E que tudo nos leva para voltar para esse caminho. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Val. Palavra aberta. Oi, Yuri. Boa noite. Eu tive também uma reflexão nesse tema, porque eu me perguntei, só quem tem fé pode ter caridade? Então, quando ele diz que a caridade é impossível sem a fé, então eu me perguntei isso, como somente uma pessoa que tem fé pode fazer a caridade, mas eu acho que no sentido da verdadeira caridade, como entendida por Jesus, não? Porque todo mundo temos essa fé em crer em algo, em o mesmo, em o próprio, mas somente essa crença em Deus, em seu evangelho, é que nos leva à verdadeira caridade, não? Entendida por ele, essa benevolência para com todos, indulgência com os erros dos demais, perdão das ofensas. Então, eu acho que fazer essa diferença entre a verdadeira caridade, aquela da renúncia, do sacrifício, somente é possível com essa fé, não? Então, eu me confundi um pouco no princípio com o texto, não? Se a caridade como pode ser impossível sem a fé, mas eu acho que
que é nesse sentido, com a caridade como entendida por Jesus. Então, eu não sei se foi, queria dizer isso. Nós também falávamos ontem um pouco do texto, assim, e também pensávamos como alguém pode ter fé se não tem um profundo conhecimento do mundo espiritual, das leis espirituais. Então, porque aquele que vive por la matéria, que não conhece nada, ele fé em quê? Então, tem que ter um conhecimento de Deus, de saber que alguém está lá, não, que criou tudo, e não sei, sem conhecimento, acho que é um pouco difícil ter fé, ter essa fé, pessoalmente. Obrigado, Yuri. Obrigado, Sebastião. Acho que a gente precisa refletir, né, no texto com um pouco mais de, talvez, aprofundar alguns aspectos, né? Nós temos, lógico que nós todos, seres humanos, como o próprio Livro dos Espíritos nos explica, né, nós temos a lei de Deus impressa na nossa consciência. E a lei de Deus não depende, né, que a pessoa tenha uma fé ou que ela não tenha uma fé. Né? Se ela simplesmente refletir na vida, prestar atenção nas coisas, olhar a natureza, ela vai, né, como nós vamos ver, por exemplo, que vai aparecer em vários lugares, né, grandes filósofos, grandes mestres, e que vão nos falar dessa necessidade da compaixão, da bondade, do aspecto espiritual da vida. Mas nós, né, e me parece que o benfeitor está falando ali do termo que a Yuri usa, né, essa caridade verdadeira que implica, porque a caridade é o quê, né? A caridade é aquilo, é a prática de uma virtude que se opõe ao egoísmo, que e a humildade é o quê? É a prática de uma virtude que se opõe ao orgulho. O próprio Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas morais que nos atrasam espiritualmente, como diz, né, atrasam o relógio da nossa evolução. Agora, fazer o bem, participar de coisas boas, né, como a lei de Deus está na nossa consciência, qualquer pessoa pode fazer. Mas nós observamos que só aqueles que entenderam profundamente o sentido desta vida e o fato, né, de que nós estamos aqui provisoriamente para nos aperfeiçoarmos, é uma passagem este mundo, e que entenderam que o propósito nosso não é este de ficar aqui neste mundo e viver em função deste mundo, é que são capazes de perseverar no bem e que são capazes, né, do autossacrifício. Porque fazer o bem, até uma pessoa má pode fazer. Ladrões se ajudam entre si, políticos corruptos se ajudam entre si, estão fazendo bem entre si. Né? Então, criminosos podem se ajudar e mesmo podem ajudar terceiros. Né? A gente vê lá o traficante que ajuda a criança que precisa comprar alguma coisa, né, desde que ele tenha um controle. Então, nós temos a possibilidade de fazer o bem. Todo mundo tem a possibilidade de fazer o bem. Né? Senão, seria ilógico. Né? Deus daria apenas aos religiosos isso. E ser religioso não implica que nós faremos o bem, nem que o estamos fazendo da maneira correta. Porque há religiosos que fazem visando uma compensação. Né? Há pessoas que negociam dentro da religião uma posição no céu. Vão se enganar, né? E vão se decepcionar. O que o Espírito está nos dizendo é essa caridade como autoaperfeiçoamento. É viver no espírito de caridade. E isto exige que nós tenhamos uma compreensão ampla da vida. Uma compreensão do senso da vida, do senso da imortalidade, das razões da nossa existência. Quando nós não temos isto,
pode acontecer conosco aquilo que na tradição espiritual se chama a caridade esfriou. Então a pessoa começou, né? E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, pessoas, por exemplo, né? Nós podemos ter uma fé, mas quando as coisas não andam muito bem, a gente diz, bom, eu estou trabalhando, estou fazendo, e Deus parece que não está me recompensando como devia. Bom, nós não estamos fazendo a caridade nesse espírito de viver na caridade como um ato de aperfeiçoamento. Nós estamos negociando com Deus. Então, nós não estamos em condições de viver deste modo, né? Nós estamos sendo chamados a uma reflexão que nos pede, olhe para a tua vida como um processo de aperfeiçoamento e veja a caridade não como um ato de negociação, né? Veja o bem como bem verdadeiro, viver nesse estado de se aproximar de Deus pelo trabalho do amor, pelo trabalho da caridade, pelo trabalho do aperfeiçoamento de si mesmo, né? Que é implícito, não tem como se aperfeiçoar e continuar sendo egoísta, não tem como se aperfeiçoar e continuar sendo, só que eu posso fazer a caridade e continuar sendo egoísta. Não a caridade verdadeira, a caridade que aparece nos jornais. Eu posso fazer grandes bens para a humanidade, né, para o meu próprio ego. E será bem, não deixará de ser bem. É preferível que a pessoa, né, São Bernard falava isso, é preferível que a pessoa faça o bem por uma má razão do que não fazer. Né? Melhor, porque ela já está fazendo bem, pelo menos. E isso é bom. Né? Mas o que o Espírito está dizendo é, preste atenção que a sua vida, o que é a nossa vida aqui? Né? É um processo de aperfeiçoamento, e a Adriana levantou bem, né, ressaltou bem a palavra exclusivamente. E de autoaperfeiçoamento. E autoaperfeiçoamento significa vencer o nosso orgulho, vencer o nosso egoísmo. Né? E isso não é coisa fácil. Né? Então, isso implica realmente um processo de transformação muito grande, que não estou muito longe aqui de dizer que nós, eu pelo menos, né, tenha tido sucesso. Né? Nós estamos trabalhando um pouquinho por dia, vamos trabalhar durante muito tempo ainda, para poder fazer essa transformação interior. Então, acho que, bom, espero, né, que a forma como eu estou vendo seja capaz, né, de esclarecer um pouco essa questão, né, de só quem tem religião ou só quem não tem faz caridade, né, ou não faz. Acho que é um pouco mais amplo do que isso, né? Oi, Adriana, Alexandre. Sou eu de novo. Eu também acho que eu vou precisar de umas milhões de encarnações para poder conseguir chegar lá, mas tudo bem. Mas essa questão da religião ou não religião, eu acho que tem muita gente que às vezes está dentro de uma religião, mas não entendeu, né? Não entendeu o verdadeiro sentido das coisas. E às vezes tem gente que nunca teve uma religião e que é caridoso, mas tem uma coisa que eu acho muito importante, porque a questão da abnegação, né? Você fazer a caridade com abnegação, viver uma vida com abnegação, é você se anular, se deixar de lado. É o que o Chico fez, né? A gente viu o Chico, a vida do Chico foi exemplar. Ele não tinha o eu, né? Não tinha ele. Ele viveu para os outros o tempo todo. Então, ele fazia isso com amor, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, mas quem que consegue enxergar isso com mais clareza? É uma pessoa que conhece a religião, uma religião, ou conhece o cristianismo, entendeu o cristianismo, não só conhecer, né? Como eu disse antes, tem muita gente que está na igreja e não entendeu ainda. Então, quando a gente entende
a gente consegue, aos poucos, se anular para o outro. Às vezes eu estou, cansada, eu falo, ai, tem tanta coisa ainda para fazer, aí eu estou cansada, querendo descansar, eu falo, não, vamos lá, esquece você, Adriana, esquece seu cansaço e vamos em frente. Vamos pensar no bem-estar dos outros, né? Então, assim, é difícil, gente, é muito difícil a gente se anular para poder fazer essa caridade, fazer com amor, né, as coisas. Mas é uma caminhada longa, mas a gente consegue, viu? A gente consegue. Chico, ó, o Chico conseguiu. Lógico que ele é um ser extremamente evoluído, né? É um apóstolo do Cristo, mas nós um dia chegaremos lá, com fé. Só um comentário, Adriana, antes de passar a palavra adiante. Sim, o Chico é um exemplo, um paradigma, né? O paradigma é aquilo que vai funcionar para nós como um exemplo maior, né? Mas, na verdade, se nós refletirmos e pensarmos com muito cuidado, nós vamos ver que tem pessoas ao nosso lado, tem pessoas na nossa vida, tem pessoas na nossa família que não vão entrar para a história, que não escreveram livros, mas que nós estamos aqui graças à abnegação dessas pessoas. Então, assim, eu vi mães dando comida para crianças, ou pessoas dando comida para crianças, para bebês que precisavam tomar comida de colherinha, entendeu? E aquilo levava horas. A gente vê pais que passaram dias em hospitais, né? E os filhos jamais vão lembrar disso e vão sequer saber disso. A gente vê avós que renunciaram a vida inteira, né? E aguentaram, às vezes, um marido né, bruto, e cuidaram da família e permitiram que a próxima geração fosse adiante. A renúncia, né? A Adriana tocou na palavra fundamental, essa abnegação só pode vir, né, de quem entendeu profundamente o sentido da espiritualidade, do cristianismo e da mensagem da imortalidade. O bem pode ser feito em qualquer lugar, por qualquer pessoa, e é maravilhoso que seja assim, porque a lei de Deus está em todos nós. Mas ir ao nível da abnegação, da renúncia, do autossacrifício, muitas vezes. Lembro de pessoas lá na nossa cidade, né? Lembro da tia Cida, por exemplo, que passou a vida se dedicando a crianças, né? Num lar de crianças, e nunca, né? Era uma pessoa de uma simplicidade, de uma bondade, de uma tranquilidade, né? Às vezes a gente estava interessado em discutir espiritismo, conceitos, ela olhava para nós e dava aquela risadinha, serena, tranquila, e ia trabalhar. Né? Então, onde está ela na história do espiritismo? Daqui a pouco ninguém vai lembrar, mas na história das vidas que ela ajudou, né, ela está. Então, essa renúncia, esse sacrifício, só pode vir em nome, né? E eu acho que aí é uma coisa contraditória, porque o Chico fazia esse sacrifício, essas pessoas fizeram esses sacrifícios, porque eles estavam fazendo esse sacrifício em função de um eu que não é o eu terreno, não é o eu material. Nós achamos muito difícil fazer sacrifícios porque nós estamos colados ao ego, ao nome, ao status, à vida neste mundo, aos prazeres deste mundo, a dedicar tantas horas para o trabalho da caridade. É muito difícil, toda semana, isso é muito exigente. Sim, mas é porque nós estamos achando que a nossa semana, assistir, né, televisão ou encontrar amigos no bar é mais importante do que cuidar da nossa alma. Mas isso não pode vir de fora, isso tem que vir da pessoa. Ela tem que fazer o que a Adriana falou, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma e ela precisa ser cuidada. Né? E ninguém convence ninguém disso. Né? A pessoa só se engaja nessa forma de vida quando ela entendeu isso. Né? Então, eu não consigo convencer ninguém. A única pessoa que eu posso convencer
sou a mim mesmo. Então, aqui no Canadá, nós estamos instrumentalizando e profissionalizando a caridade, né? Então, você vai dar soins para uma pessoa que está morrendo, cuidados para uma pessoa que está morrendo, você vai dar cuidados para os itinerantes, mas tudo tem que ser feito por um profissional qualificado, que estudou, né? O Chico Xavier não teria vez aqui no Canadá. Madre Teresa também seria expulsa e presa, né? Porque ela daria comida para as pessoas sem ter um cozinheiro formado. Então, é a sociedade que, sim, não, nós não precisamos de religião para fazer o bem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Sim, se nós quisermos fazer o bem que muda as almas, não só que enche estômago, nós precisamos de religião e precisamos de Jesus. Então, essa é a sutil diferença, né? Porque senão nós vamos virar profissionais da caridade. E não é isso que o Espiritismo nos ensina, nem que Jesus nos ensinou, né? A caridade como um ato de amor e de reforma pessoal, né? De dedicação. E ninguém vai chamar ninguém para isso. É quando nós decidimos que é a nossa hora, é o nosso momento, e que nós não precisamos, né, de aplauso, nem de nada, nós nos implicamos, porque nós entendemos, né? Agora, muito cuidado, porque é impressionante aqui, né? A gente compra a ideia deles rapidinho, porque funciona, né? Parece tudo, mas não funciona, porque quando a pessoa que está chorando, sofrendo, precisar de um abraço, né? Precisar de calor humano, precisar de noções de espiritualidade, precisar entender o sofrimento, nós vamos falar, peraí que eu vou chamar um psicólogo, porque já não é a minha área, né? E aí o psicólogo chama o psiquiatra não chama ninguém, né? E ninguém jamais vai chamar Deus. Nós queremos a caridade que chama Deus. Essa é a diferença, né? Acho que nós só vamos entender isso quando a gente realmente entender o verdadeiro propósito da nossa vida. Essas pessoas, né, já citadas, Chico Xavier, Irmã Dulce, né, Madre Teresa de Calcutá, eles entendiam já o propósito das suas vidas, que é o fato de entendermos que esta vida, ela é passageira, gente. Nós estamos numa escola aprendendo e a nossa vida verdadeira é outra. Esta vida aqui é só uma etapa da nossa existência, como já foram muitas outras etapas que já vivemos, né? É o aprendizado, é a oportunidade que a gente tem para que nós construamos o nosso futuro. E o nosso futuro está além túmulo, né? Está na vida imortal. Então, quando a gente entender que o nosso propósito nessa vida é a construção do nosso eu imortal, nós vamos mudar de forma natural a nossa forma de ver, a nossa forma de existir, a nossa forma de fazer a caridade, né? De fazer o bem, porque o foco passa a ser a imortalidade, a nossa alma, o nosso espírito. Então, quando eu li esse texto, eu lembrei, né, da fala de Paulo de Tarso, quando ele diz, né, na carta aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, esquecendo tudo que já foi vivido, porque os erros já foram feitos, nós já fizemos muito mal, mas se a gente ficar, nós temos tudo isso em nós, né? Mas isso tem que ser esquecido, e a vida que a gente tem presentemente é uma nova oportunidade para que a gente esqueça o que já foi feito, e para que a gente se renove, para que a gente refaça o caminho. Então, e olhando para o que temos diante de nós, que não é a vida aqui, né? Não é para isso que a gente tem que olhar. É olhar para frente, é olhar para além do fim desta vida, é para olhar o que somos verdadeiramente. Então, quando a gente olha para o que nós temos a alcançar,
que é o alvo, né, iremos prosseguir para este alvo, que é a nossa luz, que é a nossa transformação íntima, que é Jesus, que é o nosso modelo. Então, a vida só vai para frente quando a gente tem um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, a gente trabalha para que esse objetivo se torne realidade. Então, quando nós somos jovens, nosso objetivo é ter um diploma, é fazer uma família. E nós trabalhamos para isso, né? Nós estudamos, a gente vai para a faculdade, a gente tem um objetivo, o objetivo é ter um trabalho estável, e a gente trabalha para isso. Agora, o alvo espiritual é sermos um espírito de bem, de luz, né? E esse é o alvo que para o qual nós temos que avançar. Esse é o verdadeiro alvo nosso. Tudo que nós temos nesse mundo e nessa vida são oportunidades para que a gente atinja esse objetivo, para que a gente vá no sentido desse alvo, né? Que é de sermos um verdadeiro filho de Deus, herdeiro do universo, porque esse é o nosso objetivo. Então, quando Paulo de Tarso diz, né, prossigamos para o alvo, é esse convite que ele nos faz, né? E que Jesus veio nos fazer. Vocês são luz, faça brilhar a vossa luz, façam brilhar a vossa luz. É porque nós somos luz e é isso que nós temos que ter em mente, né? Que é essa conquista espiritual. Porque se nosso objetivo for ter um carro novo, se nosso objetivo for ter um trabalho diferente, a gente vai ficar martelando nas coisas dessa vida. Mas a gente precisa dar esse passo, né? Que é o passo de pensar na nossa vida espiritual, o que nós queremos daqui para frente. Nós que já estamos estudando, que sabemos que essa vida que nós temos aqui é só uma etapa, é só um pequeno degrau para que a gente avance. Então, é o trabalho de aperfeiçoamento, né? Esse trabalho de melhora íntima, de desenvolvimento de virtudes, de humildade, de combate ao orgulho, de combate ao egoísmo, de combate à vaidade. Esse é o verdadeiro objetivo da nossa vida, para que a gente avance para o alvo que é Jesus, que é o ser de luz que nós somos. Então, é um trabalho, né? E tudo que já foi feito tem que ficar para trás, e a gente tem que ter essa oportunidade dessa vida para que a gente refaça, e que a gente se melhore, e que a gente apague o que tem de ruim em nós, e que a gente construa o que é de bom. Então, é o trabalho da nossa vida essa. Obrigado, Giovana. Lilian. Não, eu me lembrei da frase, eu acho que do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando a lei de nosso Pai for a base da lei humana, todos os povos praticarão a caridade entre si, né? Porque nesse momento nós entenderemos realmente amar a Deus acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí nós trabalharemos a vaidade, o orgulho, para que compreendamos um pouco melhor, né, nossa passagem. Obrigado, Lilian. Eu tenho um monte de coisa aqui na cabeça para falar se me deixarem, mas eu estou deixando um tempo para chamar outro. Essa pequena frase, né, no primeiro texto, ele fala: somente com a fé podemos carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Essa frase, né, somente com a fé que a gente consegue atravessar e carregar a cruz da vida terrena. Viver nesse mundo não é fácil, né? E se a gente viver sem fé, a gente é massacrado. Então, porque a vida, né, como foi bem lembrado pela Adriana, esse desenvolvimento da nossa moralidade, ela vem com muito sacrifício, né? Vem com muita dificuldade, é muita luta, é um enfrentamento todos os dias, de angústias, de tristeza, de medos. E se a gente não tiver fé para passar por tudo isso,
a gente não consegue, né? Então, somente com fé que podemos carregar com coragem e perseverança a cruz da nossa vida terrena. Principalmente quando nós temos, né, um familiar com uma doença difícil, uma pessoa na nossa vida que está com problemas graves, uma tragédia que alcançou a nossa família, né? Então, aí, para nós, muitas vezes, que estamos com a vida relativamente tranquila, a gente fala, mas essa vida não é tão pesada assim, né? Mas a gente precisa olhar de lado, né? A mãe que perdeu um filho por suicídio, né? Um filho que cometeu um crime e a mãe o vê indo para a prisão por muitos anos e sabendo que pode sair dali muito pior do que entrou, né? Um acidente que levou uma pessoa querida. Viver neste mundo, né, sem a iluminação da fé, e desta fé em especial, que é a fé espírita. Aliás, eu me pergunto, eu meço a minha necessidade espiritual pelo fato de eu ser espírita. Porque se eu fosse alguém melhor, talvez eu não precisasse do espiritismo. Né? Há católicos que têm uma fé muito bonita, há protestantes que têm uma fé muito bonita, há budistas que têm uma fé muito bonita, mas eu preciso entender por que eu tenho que ter fé. Eu preciso entender, e o espiritismo me ajuda a entender. Meu filho, a vida é imortal. Olha aqui, ó, todas as mensagens de pessoas que desencarnaram. Leia aqui, 300 livros de Chico Xavier, só com mensagens de pessoas que ele nunca viu na frente dele. Eu preciso disso, eu preciso entender a lógica, eu preciso entender que existe reencarnação, como ela funciona, e é porque eu preciso entender isso que eu acho que talvez outras pessoas precisem. Né? E é por isso que eu acho que a maior caridade que nós podemos fazer é a caridade de viver com essa fé e de partilhar esta fé. Porque sim, né, há pessoas boas no mundo e que fazem o bem, talvez porque já tenham, né, graças à reencarnação, eu entendo, como no Evangelho segundo o Espiritismo está explicado, que esta pessoa já renasce com as virtudes que ela desenvolveu. Né? E aquilo para ela é natural, mas para mim não é. Agora, como é que eu posso melhorar a humanidade se não por um profundo processo educativo que passe pelo fato de lembrar as pessoas quem elas são, de onde elas vieram, para onde elas vão? Eu não quero nascer num lugar simplesmente onde as pessoas façam o bem, isso é maravilhoso, ótimo, mas eu quero nascer num lugar em que eu saiba por que eu devo fazer o bem. Eu quero nascer num lugar que eu saiba como orientar minha vida com princípios que possam me guiar do início ao fim da minha jornada nesse mundo. E é aí que a doutrina espírita entra, né? Porque ela nos orienta, ela nos mostra com muita clareza, né, por que nós sofremos, por que nós enfrentamos lutas, por que nós estamos passando por tudo isto. Então, com isto, eu consigo suportar a dor, a luta, o sofrimento. Né? Hoje, uma mãe que perdeu o filho por suicídio nos escreveu pedindo prece, né? Porque era o dia do falecimento do filho dela. Eu falei, meu Deus, como é que essa pessoa vai passar o dia? Se ela não fosse espírita, talvez já tivesse suicidado também. Né? Imagina a dor, sofrimento de uma pessoa dessa. Pais e mães que perderam os filhos em acidentes, né? Ou seja lá como for. Então, nós precisamos de um mundo em que este conhecimento se propague, porque senão nós vamos fazer o bem só como uma atividade social. Está cheio de gente querendo salvar o planeta, para pôr no CV. Né? Porque quer entrar na faculdade de medicina ou quer um cargo não sei onde, então você precisa fazer CV. Né? Minha filha, eu lembro de uma amiga da minha filha que queria entrar numa faculdade aqui, e ela, né, ia levar comida para os pobres lá num organismo e tirava foto, colocava no Facebook. Né? Então, assim, você fala, ok. Né? Era para o CV. Então, já tá ótimo, está fazendo bem, não vai aqui a crítica, mas não é disso que nós estamos falando, né? Não é de uma sociedade organizada onde é ótimo se nós pudermos viver num mundo melhor, organizado, que as pessoas se ajudem socialmente.
Mas a caridade da qual nós estamos falando é aquela do enfermeiro que precisa atender a pessoa, o horário dele já passou e ele diz, não, peraí, eu tenho mais 5 minutos aqui, agora é por minha conta. Né? É a do psicólogo que vê o paciente desesperado e o tempo acabou e ele fala, não, mas tudo bem, calma lá, nós vamos, né, e calma lá, né? É do médico que vê uma pessoa sofrendo do lado dele e não fica quieto, né? Porque ele não quer incômodo, ele diz, não, eu sou médico e sou cristão, peraí que eu vou te ajudar. É esse algo mais. É esse algo mais. Esse algo do coração. Né? Esse algo do coração, esse algo da alma, porque senão nós vamos profissionalizar também a caridade cristã, né? E aí ela não será mais caridade. Nós vamos ser simplesmente profissionais pagos para isto ou aquilo. E aí a gente lembra, né, daqueles que viveram vidas e nos deixaram livros e obras maravilhosas, né, e nunca pediram um centavo por isso. Então a gente vê gente que enriqueceu vendendo os livros do Chico, mas o próprio viveu com o saláriozinho dele, de funcionário, de escriturário do Ministério da Agricultura, né, e nunca pegou um centavo. Então, esse algo mais. E é isso que transforma o mundo. É isso que transforma o mundo, exatamente, Giovana. Porque é isso que nos lembra quem nós somos, é isso que nos lembra... O Cristo. O Cristo, é isso que nos lembra a nossa origem divina, esse algo mais, né, que é feito por amor, por devotamento, né, nós não precisamos dessa caridade fria e profissionalista que nós estamos vendo no mundo, né? Principalmente nos países ricos, nós precisamos desse calor do coração, né? E isso, infelizmente, está sendo expulso, porque a gente não pode, a caridade cristã está sendo expulsa, porque tudo que é cristão está sendo expulso, né? É interessante como a gente se apropriou de certas ideias, né, cristãs, como os direitos humanos, a gente acha que isso é uma novidade, né? Quem foi o primeiro a proteger as mulheres? Quem foi o primeiro a proteger os idosos, as crianças abandonadas? Foram os cristãos. Né? Da onde a gente tirou que isso é da Revolução Francesa? Os soldados romanos, você não podia mais combater, o salário no tempo do Império Romano era sal, né? Daí vem a palavra salário. Então, assim, você recebia uma quantidade de sal, de comida, porque eram produtos raros. E ninguém tinha aposentadoria, você não pode mais combater, meu filho, se vira, vai trabalhar na agricultura ou vai mendigar. Né? Quem abria, né? Quem acolhia essas pessoas? Os cristãos. Quem acolhia as viúvas que perdiam seus maridos na guerra? Os cristãos. Quem educava as crianças abandonadas? Os cristãos. Então, Cristo de Deus, né? Quem nós achamos, né? Como civilização que nós somos? Se nós temos algum bem nesse mundo, se nós estamos ainda aqui e não nos matamos todos, é graças a 2000 anos de esforço cristão. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de lucidez, né? E onde aparece o cristianismo verdadeiro, a caridade vem. Pega a Igreja Católica. Meu Deus, pega a obra de Dom Bosco. Né? Não tem nada a ver com as escolas Dom Bosco que tem hoje, né? Que são escolas particulares que cobram caro. Dom Bosco educava as crianças pobres da Itália. As crianças que tinham sido cooptadas pelo crime. Ele foi atacado por chefes de gangue que queriam eliminá-lo, porque ele educava essas crianças e as tirava do crime. Isso é cristianismo. São Vicente de Paulo, que recolhia as crianças que eram mutiladas nas ruas. Crianças normais que eram pegas e eram cegadas, porque os mendigos e as pessoas desonestas queriam utilizá-las para pedir esmola. Então, quebravam a perna da criança, cortavam o braço, furavam os olhos. Né? Havia um comércio. E São Vicente, quando viu aquilo, falou, o que é isso?
Agora nós queremos, na nossa civilização fria, calculista, materialista, nós queremos falar de direitos humanos, como se nós fôssemos os tais, e pudéssemos deixar Jesus de fora. Não, meus irmãos, nós temos aí uma reflexão a fazer e uma revisão de conceitos a fazer. Se nós não nos matamos ainda, é porque existe algo de cristianismo nessa civilização. A hora que acabar, bom, aí sai de baixo, porque não vai sobrar nada. Porque direitos humanos é muito bonito quando você anda de avião, né, tá lá na ONU recebendo salários milionários, ou está no Parlamento Europeu vivendo como um príncipe, que tem 70 mil dólares por mês para gastar com terno, 10 mil para gastar com corte de cabelo, né, enquanto os pais de família estão lutando para pagar as contas do mês. Então, e essa gente vem na televisão falar de direitos humanos, dizer que nós temos que eliminar o cristianismo, porque é uma coisa de fanáticos. Então, assim, eu só posso partilhar com vocês a minha pobre visão das coisas. Mas eu acho que o que Chico Xavier, Allan Kardec, que Eurípides, Caiba Schutel, Maria Dolores quiseram nos ensinar é que esse cristianismo precisa sobreviver. Aliás, Nina Arueira, Clóvis, por que essas pessoas eram tão próximas do Chico? Foram amigos. Nina Arueira, talvez, acho que nem conheceu o Chico. Ela morreu com 19 anos. Ela era noiva do Clóvis Tavares. Depois ele casou, teve outra esposa, que está viva até hoje, ele já desencarnou. Ele tem o mesmo nome que ele teve numa encarnação lá atrás, Clóvis. E foi o primeiro rei dos francos. E quem o converteu foi a mulher dele naquela encarnação, que era rainha, né? E virou santa pela Igreja Católica, e um padre se chamava Remígio. E nós sabemos que é uma das reencarnações de Emmanuel. Então, essa gente vem vindo junto faz muito tempo. Emmanuel converteu esse homem, ele foi o primeiro rei bárbaro da cristandade. Não foi Constantino. Constantino se converteu entre aspas, né? Mas não aceitou o cristianismo de verdade. Nós temos em Clóvis o primeiro rei da cristandade. E a mulher dele e São Remígio que o converteram. E a mulher dele é a Nina Arueira, segundo informações dadas pelo Chico. Então, nós estamos falando... E quem é São Remígio? Foi um homem que viu o Império Romano afundando, aquele império poderoso, rico, mas que estava sendo consumido, né, pelas misérias morais, pelas orgias que se propagavam pelo império, por uma classe política corrupta que não queria mais saber de trabalhar e usava a escravidão como fonte de riqueza, abortos que estavam... Todo dia apareciam crianças jogadas nos rios, no Tibre, ou jogadas fora, porque as meninas ricas, né, resolveram viver a vida. E não tinham os recursos que nós tínhamos hoje, então as crianças apareciam de manhã boiando no rio. Então São Remígio viu tudo isso e percebeu que aquele povo bárbaro e precisava ser educado, porque Roma ia afundar. Então ele toma a peito a missão de educar aqueles povos bárbaros. Então é isso o cristianismo. Por que Chico viveu no Brasil? Vocês já pararam para pensar na barbaridade que é o Brasil? 50 mil assassinatos por ano, caiu, né, no governo Bolsonaro, mas já vai voltar a subir. Vai subir rapidinho. 50 mil assassinatos por ano. A guerra do Vietnã inteira matou 50 mil pessoas. Por ano, no Brasil, a gente mata isso. E aí nós vamos para o carnaval.
Então, tem alguma coisa errada. Né? Por que que o Chico viveu no Brasil? Ah, porque nós somos um povo espiritualizado. Não, porque nós somos um povo bárbaro. Como São Remígio viveu entre os francos, né? Eles primeiro matavam, depois perguntavam teu nome. Os bárbaros eram assim. Ah, eu quero essa mulher, pega lá. Leva embora, que é minha. Isso eram os povos bárbaros. Então, São Remígio viveu entre esses homens. E Chico também viveu. Então, por que que o Chico nasceu no Brasil? Porque nós somos bárbaros. Nós matamos 50 mil pessoas por ano. E nós vamos festejar um carnaval que é, assim, uma degradação humana geral. Quer dizer, para viver nesse mundo sem fé, é difícil. E nós precisamos de uma fé que não seja uma fé que diz Deus quer, é assim. Nós precisamos de uma fé que nos ilumine a consciência. Eu preciso entender por que tudo isso está acontecendo. E o Espiritismo me permite entender e agir nesse meio. Porque senão a gente fica paralisado pelo terror de ver tanto absurdo, tanta loucura, tanta falta de senso. Mas o Espiritismo nos diz, é o progresso, é o trabalho, é a luta das almas. É assim, meu filho, paciência, vamos em frente, vamos educando quem nós podemos. Não se desespere, é assim mesmo, Deus tem paciência, porque nós não vamos ter. E aí nós começamos a sair essa nuvem pesada, né, da nossa frente. A gente fala, não, o sol continua lá, vamos em frente, tem nuvem agora, mas vamos em frente. Então é isso. Lembrando que Jesus é o modelo, é a carta, né? Emmanuel diz, Jesus é a carta de Deus. Ele fala, é a carta de Deus para a humanidade. Deus enviou Jesus para nós, para nos mostrar o caminho, para colocar luz no nosso caminho, para nos ensinar como viver neste mundo, de que forma crescer neste mundo e aproveitar cada oportunidade para esse crescimento. Então, é a carta de Deus para a humanidade. O que seria de nós se não fosse a vinda dele, né, que veio trazer luz, que veio iluminar a nossa forma de viver e tirar um pouco dessa brutalidade toda. E quem vive com Cristo e quem entende a sua mensagem se transforma. Quem coloca Jesus em sua vida passa a viver de outra forma, passa a ver a vida de outra forma. E se transforma um pouquinho por dia, vai lutando com as próprias dificuldades e vai fazendo essa transformação, essa mudança. Tem mudança que não é fácil fazer, mas quando a gente coloca Jesus e tem ele como modelo e guia, a gente se espelha nele e a gente pede para que ele nos ajude, e a ajuda vem, e a gente vai fazendo essa transformação, e vai vendo a vida de outra forma. E a gente vai chegar no fim dessa vida tendo aproveitado essa encarnação. E é isso que é importante, aproveitar essa encarnação e seguir para o alvo, que é, né, sermos verdadeiros filhos de Deus e herdeiros do universo. Então, é uma luta, mas é uma luta que tem, né, que se a gente passar por ela, a gente vai ter, poderemos ter flores e frutos, né, no fim de tudo isso. E é uma luta, né, que a gente está sendo chamado aos poucos para ela, né? Eu fiz aqui esses comentários porque eu acho que é importante para a nossa orientação, né, o sentido do que nós estamos vivendo e fazendo, mas ninguém aqui, né, eu não posso me apresentar para ninguém aqui como um exemplo de virtudes, porque eu bem conheço minhas dificuldades, minhas lutas, né? O que nós estamos fazendo juntos aqui é um trabalho para se esclarecer, para refletir, e para que a gente tenha elementos para viver nesse mundo de uma maneira diferente.
Se nós estamos aqui, é porque nós já vivemos de outras maneiras antes. E não é fácil, nós não vamos ter a disciplina de um Chico Xavier, nós não vamos ter a disciplina, né, de uma Madre Teresa de Calcutá. São pessoas que estão muito à nossa frente. Né? Ninguém aguentava viver com o Chico. Né? Não tinha nenhum amigo do Chico que ficava muito tempo perto dele, porque não aguentava, simplesmente não aguentava. O homem era capaz de varar uma noite. E ia dormir às 4 da manhã, na verdade ele não dormia, às 6 ele já estava com o café pronto para todo mundo. Então nós não temos, né? Nós estamos falando de pessoas, né? Mas existem outros exemplos que não sejam Chico, né? Eu posso falar da minha bisavó, eu posso falar da minha avó, né? Eu posso falar da minha tia, né? Eu posso falar de pessoas que ajudaram outros. Então, assim, nós somos pessoas trabalhando, aprendendo. E os espíritos querem da gente só esse esforçozinho, né? Nós não vamos dar conta de tudo nessa encarnação. Se a gente cuidar da família, cuidar dos amigos, né, das pessoas que precisam da gente, se abrir para o trabalho do bem, para a espiritualidade. Ninguém está pedindo para a gente ser perfeito. O que os espíritos estão pedindo é que a gente comece a viver em função da vida espiritual, não mais da vida material. Nós vivemos muitas encarnações em função da nossa vida material. Nós matamos pelo poder, nós roubamos pelo poder, pela posse, nós traímos, né? Nós machucamos, nós fizemos mal, mas porque nós visávamos coisas que acabam nesse mundo. E aí nós começamos a entender que não era isso, né? Então, agora que nós estamos entendendo o que os espíritos, e o que os benfeitores, o que esses, né, essas almas querem da gente. Caminhe, meu filho, caminhe, vá se melhorando um pouquinho por dia, seja um bom pai, seja um bom esposo, seja um bom amigo, né, divulgue o bem que você conhece, viva uma vida boa, viva uma vida no bem. Nós não vamos conseguir ser um Chico Xavier, assim, eu falo por mim, não sei os outros, mas eu não vou conseguir. Eu preciso ainda, né, parar um pouco, descansar um pouco, eu preciso de um minuto lá de tranquilidade, eu preciso assistir um capítulozinho de uma sériezinha lá que me faça a cabeça desanuviar. Nós somos seres humanos, vivendo nesse mundo, eu preciso um dia encontrar meus amigos para ter um jantar gostoso, né? Então, nós somos seres humanos, vivendo na nossa condição humana. Então, não saiamos daqui com a impressão de que, eu sou uma criatura abominável porque eu não consigo ser o Chico. Não, o próprio Chico está dizendo, meu filho, né, vamos em frente, é esse o trabalho, é viver uma vida um pouquinho melhor. Nós não estamos, ó que beleza, nós não estamos mais matando ninguém, nós não estamos mais roubando ninguém, nós não estamos mais traindo ninguém, nós não estamos mais corrompendo o mundo, nós estamos fazendo um esforço para viver dignamente. Gente, isso é precioso, né? Isso é precioso. Então, assim, um bom pai de família é uma bênção nesse mundo, né? Um bom pai de família é uma bênção nesse mundo. Pessoa que cuida, né, da família, dos filhos, que assume responsabilidades. Então, não fiquemos com essa ideia, né, de que é o trabalho. E aos pouquinhos a gente vai crescendo, melhorando, né? Agora, um pouquinho por dia. Então, vamos finalizar, que o nosso tempo está avançando. Agradecendo a todos pela bondade da presença, da paciência, né? E a gente vai juntos, né? Nós vamos caminhando e vamos conseguindo, né? Deixa eu ver aqui se não está muito alto para vocês. Não, acho que é aqui. Estão ouvindo a música? Muito alta a música? Tá bom? A Lu falou que não. Vamos fazer a nossa prece e agradecer o nosso Evangelho.
Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós olhamos com alegria para vocês. E bem sabemos, Senhor, que nós somos ainda criaturas em aprendizado. Mas entender que somos alunos da vida, esta escola que é o universo. Por que teria Deus nos criado? Cada um de nós, se não nos amasse profundamente. E o Senhor é realmente esta mensagem de nosso Pai, como se Ele nos dissesse: não esqueçam, eu vos mando meu Filho bem-amado, aquele que é para vocês a minha presença, aquele que lembra a vocês o vosso destino. Então, Senhor, perdoe se às vezes não entendemos. Perdoe, Senhor, se às vezes nos deixamos ainda levar pelo nosso velho eu. Nós já entendemos, não estamos aqui para convencer ninguém, mas para partilhar o pão que não nos pertence, o pão do teu amor, o pão do conhecimento espiritual. Não temos a pretensão, Senhor, de nos apropriarmos daquilo que não é nosso. Nosso é o desejo, este alimento sagrado. Nosso é o desejo de estendermos as mãos para que o Senhor nos abençoe. Nosso, Senhor, não é o conhecimento, mas o desejo de adquiri-lo. Nós não temos as virtudes que o Senhor exemplificou, mas temos a vontade de adquiri-las. Então, Senhor, nós não queremos mais pedir desculpas ou dar justificativas. Nós queremos caminhar. Sabemos bem quem somos, mas o Senhor sabe quem seremos. Por ora vemos treva, o Senhor vê o diamante escondido em meio ao cascalho. Nós vemos a semente que parece morrer no escuro da terra. O Senhor contempla a árvore que dará frutos. Nós, Senhor, vemos o homem mau. O Senhor nos chama de filhos. Então, Mestre, nós queremos simplesmente exercer o direito de retribuir o amor que o Senhor nos deu e nos dá. Seja o que for da nossa vida, estejamos aqui por quanto tempo estivermos, que nós possamos ser teus amigos, teus representantes, tua voz, tuas mãos. E quando nossos irmãos olharem para nós e quiserem saber de onde vem nossa alegria, mesmo em meio às lutas, nós diremos: eu conheço alguém. Eu conheço alguém
e posso apresentá-lo a Ti. Então, Senhor, fique conosco até que possamos estar contigo. Abençoe nossas vidas, nossas famílias. Abençoe aqueles que caminham conosco, mesmo que nem sempre na mesma direção. Abençoe, Senhor, nossa saúde, nosso desejo de trabalhar, de aprender. E, sobretudo, que nós possamos lembrar que não há cristãos tristes, porque nós conhecemos o túmulo vazio. Nós sabemos que somos imortais. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.